Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando, utilizando esta ferramenta digital. Eu aqui no vídeo falando contigo, você aí que me assiste, muito obrigado. Se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo aqui, se inscreva, por favor, no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que semanalmente eu compartilho. Compartilhe também o endereço do canal, o endereço de algum vídeo que você gostou, que você acha que é importante para alguém, né? Comente, sugira temas, faça suas críticas. É importante esse trabalho, né? Que tem o objetivo de trazer reflexões filosóficas aí aplicáveis à vida cotidiana, ao nosso dia a dia, especialmente ao mundo do trabalho. Esse mundo do trabalho onde nós passamos a maioria do nosso tempo, do nosso dia, da semana, né? E que está inserido nesse mundo tão conturbado em que vivemos, onde as pessoas muitas vezes têm prazer em ofender as outras, têm prazer em fomentar discórdias, mentiras principalmente, né? As fake news, teorias de conspiração, enfim, o que deveria ser evitado é propagado, né? Com prazer por alguns. E as mensagens aqui que eu compartilho têm o intuito justamente de alertar para as necessidades que importam na nossa vida, né? Para as relações positivas, para um ambiente de cooperação, de compartilhamento, né? De fraternidade, enfim. E ajudar também que o nosso dia a dia seja cada vez melhor. Eu peço que você, por favor, então, se inscreva, compartilhe e com isso me ajude, né, para que o algoritmo do YouTube possa mostrar naqueles vídeos aleatórios os vídeos das nossas atividades aqui, das palestras e dos temas que eu tenho compartilhado, mensagens inspiradoras com conteúdo e que tem o objetivo, como eu disse, de fazer o dia um pouquinho melhor, né, de alguém e de você que está assistindo aí este vídeo ou outros, né? Nesse sentido, vou falar hoje, né, sábado, meio-dia em ponto, sempre um vídeo novo, e hoje vamos tratar de amizade e companheirismo, fazendo uma reflexão inicial sobre se isso é uma realidade ou é uma conveniência, se é uma situação que vem do nosso desejo de realmente compartilhar nosso tempo e nossa vida com alguém, né? Por afinidade, por empatia, simpatia, ou se é só uma conveniência, muitas vezes, que nos faz até ver que Confúcio estava certo quando nos alertava, né? Que para conhecermos os nossos amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça, porque no sucesso nós vamos verificar a quantidade deles, né? E na desgraça vamos verificar a qualidade. Ou seja, muitas vezes nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, estamos repletos de amigos, entre aspas, de pessoas ao nosso redor, e nos momentos de dificuldade, muitas delas se afastam de nós. Então, isso nos faz pensar realmente sobre esse alerta de Confúcio falando sobre isso, né? Por outro lado, quando há companheirismo, a jornada vai se tornar mais leve e os passos vão ser dados com certeza de que há alguém ao lado para nos apoiar, já que o verdadeiro amigo não nos diz que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Então, vai ter alguém do nosso lado, mas também vai ter alguém sempre disposto a dizer que nós estamos errados, que nós precisamos corrigir o nosso roteiro, né? A nossa, o nosso caminhar, enfim, rever alguma decisão que tomamos, alguma postura, né? Finalmente, quanto a essas frases assim provocativas, né? Uma nos diz que quando formos fazer a lista de amigos, devemos fazer a lista a lápis, justamente por conta desse alerta que Confúcio nos fez, né? Daqueles que nos momentos difíceis se afastam de nós. E quem é que já não passou um momento assim, não é mesmo? Vamos falar de amizade como um modo de ser, então, não apenas como um recurso, né, que vamos utilizar à semelhança desses que nos abandonaram nos momentos difíceis, pois a amizade não é um mero acréscimo social ou uma utilidade momentânea que está ao nosso alcance para atingir algum objetivo. Muitas vezes as pessoas façam isso conosco. Amizade é uma forma fundamental de existência humana.
Não é porque fizeram conosco alguma coisa nesse sentido de nos utilizar como um trampolim, querendo ser nossos amigos, que nós vamos fazer o mesmo. Amizade articula identidade, sentido e ação no mundo. Ao reduzir a amizade a um número de contatos ou uma utilidade instrumental, no contexto de quem é que me serve hoje para que eu possa atingir determinado objetivo, nós nos empobrecemos como indivíduos e como comunidade. Criamos apenas agregados transitórios, frágeis diante da crise, pessoas que se equivalem apenas a meros objetos. Há outros vídeos nesse canal, né? Como eu disse, se você viu, está vendo esse aqui pela primeira vez, vá ver os outros. Se você já viu os outros também, você pode comentar. Já tratei dos altos e baixos da vida, já tratei de orgulho, já tratei de vaidade, já tratei de sucesso, entre outros temas, como o próprio egoísmo, a própria arrogância, né? Mas, por outro lado, falei da inteligência, inteligência emocional, falei de tolerância, de esperança. E é isso que nos move adiante. E são amizades verdadeiras, né? Que nem deveria haver esse complemento para a palavra amizade, né? Mas tanto que a realidade às vezes impõe essa necessidade, mas são as amizades que nos ajudam a atravessar os momentos e manter a esperança de tempos melhores. Uma perspectiva filosófica de amizade com alguns tipos e profundidade desse sentimento, né? Aristóteles estabeleceu uma tipologia e ela permanece para nós como um ensinamento esclarecedor. Ele mostra para nós a amizade por utilidade, que são aquelas relações funcionais que duram enquanto há uma vantagem mútua, né? A amizade que estabelece por prazer, baseadas em afeto momentâneo, nos gostos, nas preferências, na diversão que se quer realizar em determinado momento. E a amizade pela virtude, as amizades realmente maduras, baseadas no reconhecimento mútuo do bem e no desejo pelo bem do outro. E ele mesmo já diz aqui, são raras e duradouras. É uma amizade que se equivale até a uma irmandade. Essa tipologia que ele estabeleceu explica por que muitos amigos, quando tudo vai bem, temos muitos, né? E quando vem a tempestade, temos poucos. Ele explica por quê. Muitos amigos quando tudo vai bem e poucos quando vem a tempestade. É o alerta que foi renovado, né, e falado, né, e transmitido e pensado de outro modo por Confúcio. O mesmo alerta, mas em palavras diferentes. As duas primeiras categorias, da amizade por utilidade e por prazer, se desfazem sob as tensões do momento que passamos, das dificuldades da vida. Somente a amizade fundada em caráter e virtude resiste, independente do momento em que esteja se vivendo. Montaigne, nos seus ensaios, né, e Cícero no De Amicitia, né, no caso, a amizade, aprofundaram a dimensão ética e recíproca da amizade. Amigos verdadeiros participam do destino um do outro, não apenas do prazer compartilhado. Sob perspectiva evolutiva e antropológica, podemos dizer que, do ponto de vista evolutivo, as amizades entendidas como laços cooperativos fora do vínculo familiar surgiram porque aumentam a sobrevivência por meio de reciprocidade, de troca de informação e apoio mútuo. As redes humanas satisfazem tanto necessidades instrumentais, como acesso a alimentos, a informação, quanto também as necessidades emocionais, o vínculo de confiança, né? E, enfim, laços afetivos. Robin Dunbar formulou a hipótese de limites cognitivos para o tamanho dessas redes sociais, sugerindo que há um teto natural para quantos vínculos profundos podemos manter. Será que ele tem razão? Será que pode se expressar no Dunbar's number, ou seja, no número de Dunbar, uma expressão matemática? Será que nós podemos expressar em matemática os nossos sentimentos?
Entretanto, essa ideia ajuda a explicar por que muitas amizades são amizades de ocasião, grandes listas de contatos superficiais, né? Que substituem relações íntimas sem, contudo, suprir as suas funções. Então, podemos aplicar esse número no contexto superficial, né? Dos amigos que se afugentarão diante de uma dificuldade. Mas será que podemos aplicar em relação aos nossos amigos para a vida toda? Pense nisso. Amizade como fator de resiliência, uma visão psicológica e de saúde, né? Na psicologia do desenvolvimento e teorias de apego mostram que laços seguros e amizades íntimas favorecem identidade e resiliência. Meta-análises em saúde demonstram que relações sociais sólidas reduzem risco de mortalidade e melhoram o bem-estar. Por exemplo, trabalhos que mostram impacto estatisticamente significativo do suporte social na saúde física e mental. Em linguagem aplicada, os amigos verdadeiros são fatores de proteção em crises emocionais, financeiras e existenciais. Quem tem um amigo tem um tesouro, né? Já diz um ditado. Amigos fracos e fortes, sociologia e redes de amizade. Mark Granovetter distinguiu laços fortes, amizade íntima, de laços fracos, os conhecidos, os colegas. Laços fracos são importantes para a difusão de informação e oportunidades, oportunidades de emprego, acesso a novidades, enfim, mas não substituem o suporte emocional dos laços fortes. Assim, o grande grupo que aparece quando tudo vai bem funciona como um capital informacional. Porém, quando chega o choque, um desemprego, uma doença, um escândalo, uma falta, enfim, né, algum drama que se viva, o que importa é a qualidade do capital relacional, aquele que é confiável, disponível, empático. Robert Putnam mostra como o declínio do capital social, associações, laços comunitários, fragiliza formas profundas de amizade, favorecendo relacionamentos instrumentais e efêmeros. Então, podemos pensar nas oportunidades que temos de ter tanto amizades, entre aspas, verdadeiras, que seriam esses laços fortes, quanto as amizades apenas por conveniência ou por afinidade momentânea, esses laços fracos, na utilidade de ambas. E também no que o nosso envolvimento com associações ou entidades pode nos ajudar nesse contexto. Agora, culturalmente, vou trazer aqui uma comparação entre visões da cultura oriental e da nossa cultura ocidental. No nosso Ocidente, né, um ambiente aí moderno, individualista, né, se podemos assim definir, tende-se a conceber relações mais voluntárias, baseadas em escolhas e interesses, pragmatismo, né? A mobilidade social e profissional, a ênfase na autonomia favorecem redes amplas e fluídas, mas podem reduzir a profundidade dessas relações. A modernidade líquida que vem do pensamento de Bauman ajuda a entender por que muitos laços são precários e descartáveis. No Oriente, as tradições de Confúcio, de Buda, né? Taoísmo e outros nos ensina que há maior ênfase nesses laços duradouros, nos deveres recíprocos e integração comunitária. Confúcio valoriza a lealdade, o cultivo moral dentro das relações e a amizade como prática ética. O amigo verdadeiro, ele nos corrige, ele nos sustenta, ele promove a virtude do outro. Nós fazemos isso pelos nossos amigos e eles fazem isso para a gente. Ao mesmo tempo, as tradições como o budismo destacam o desapego, que pode levar a uma amizade menos possessiva, porém uma ética com passividade. Em muitos contextos orientais, redes mais estáveis, uma família mais extensa, vínculos locais, né, nas tribos, comunidades, enfim, nas vilas, preservam amigos de longa data. Importante compreender que essas generalizações, esse pensamento, né, filosófico que é desenvolvido sobre isso como reflexo da realidade, né, eles trazem exceções e também se sobrepõem muitas vezes.
E a nossa realidade atual, resultado da globalização e da evolução dessas redes digitais de contato, estão alterando tanto um quanto o outro polo, tanto uma quanto outra forma de ver o assunto. Agora vamos falar dos amigos de ocasião, né? E dos amigos verdadeiros, uma análise dinâmica, embora objetiva, né? Os amigos de ocasião surgem por contexto. Evento, sucesso, posição, né? São valiosos para prazer e vantagens imediatas, fornecem status, visibilidade e oportunidades, mas têm a vulnerabilidade de desaparecerem ou retraírem-se diante do risco social de uma necessidade de apoio duradouro. Já diz o nome, amigos de ocasião, né? Se está tudo bem, está bom. Amigos verdadeiros, caracterizados pela confiança recíproca, disponibilidade de risco, conhecimento profundo do outro, compromisso moral. São raros, exigem tempo, investimento emocional e coerência de caráter. São aqueles que aceitam as nossas mazelas, que entendem as nossas limitações, que compreendem as nossas dúvidas, os nossos dramas, os nossos medos. Transição e hibridismo entre esses dois polos, né? Esses dois tipos de amizade. Relações podem migrar entre as categorias, né? Um colega, um laço fraco, uma amizade de ocasião, pode se tornar um amigo forte por processo de confiança e pequenas trocas que se repetem pela própria convivência. Conhecimento que se vai ganhando ao longo do tempo, da mesma forma que amizades firmes, né? Podem fenecer se uma interação for reduzida, se passar a achar que é uma instrumentalidade, ou seja, um amigo verdadeiro que tem no outro um amigo de ocasião, mas que achava que aquele amigo de ocasião era um amigo verdadeiro. Pense nisso e pense principalmente nas aplicações disso, nas aplicações desse assunto no mundo corporativo aí que vamos avaliar agora. No ambiente corporativo contemporâneo é uma tensão ambígua. Por um lado, as redes amplas e laços fracos são úteis para a inovação, para oportunidades, para mobilidade, né? Essas relações entram naqueles assuntos até que foram tratados antes aqui, muitas vezes, né, de brainstorm, enfim, e outras ocasiões de buscar aí alcançar os objetivos da empresa, né, o cumprimento da missão através dos valores da empresa. Por outro lado, ambientes competitivos e meritocráticos dificultam a formação de amizades profundas, porque começa a surgir medo da vulnerabilidade, o conflito de interesses e outros. Organizações que incentivem confiança, tempo para conversas significativas e cultura de cuidado tendem a gerar amizades mais resilientes, o que, por sua vez, aumenta a retenção, engajamento e bem-estar. Ajuda o ambiente a ficar melhor, né? Como eu disse, o nosso objetivo. Nas redes sociais digitais, o excesso de amizades performativas cria ilusão de suporte. Há muitas conexões, mas baixo capital de confiança real. Multidão solidária nas vitórias contrasta com o silêncio nos fracassos. É quase uma multidão solitária, não solidária. Propostas práticas, cultivar amizades duradouras e uma avaliação ética e transcendente do tema para além do cálculo, né? Transcender a análise utilitarista exige ver a amizade como prática moral e formativa. A amizade educa o caráter, revela o eu em relação ao outro e abre a ampliação do cuidado ético. A amizade como praxis, ação e reflexão transforma tanto o indivíduo quanto a polis. É aí que a amizade deixa de ser mercadoria e se torna constituinte de humanidade. Priorizar qualidade sobre quantidade é uma ideia. Investir tempo regular e presença emocional. Criar rituais simbólicos, como encontros, mensagens, ajuda concreta em alguma questão. Apoiar a atividade que o amigo realiza. Essa consistência, essas ações gera confiança mútua, né? Praticar transparência e correção fraterna é uma outra proposta, né, para cultivar amizades duradouras. A sinceridade cuidadosa fortalece vínculos. É aquele amigo que fala para a gente o que a gente precisa ouvir num momento em que a gente está talvez indo tomar um caminho que pode ser um caminho errado, uma decisão equivocada, né?
Nas organizações, fomentar encontros não instrumentais, mentorias, espaços de vulnerabilidade segura, realmente criar ambientes, oportunidades para que seja desenvolvida, seja cultivada essa amizade verdadeira, né? E reconhecer e valorizar laços fracos por sua função instrumental, sem confundi-los com o suporte íntimo, saber quem são as pessoas que se dizem nossos amigos. Aí vale mais, muitas vezes, a ação do que a própria palavra de cada uma delas, né? É justamente aquilo que foi comentado um pouco antes. A amizade educa o caráter, revela o eu em relação ao outro e abre a ampliação do cuidado ético, abre para a ampliação do cuidado ético, o sentimento de amizade, cuidar, é cuidar. Agora, amizade e companheirismo, né? O tema se propõe a falar das duas coisas, é um resumo aqui objetivo, com analogias e uma aplicação prática. Quase são a mesma coisa, quase são mesmos temas. A palavra amizade são esferas interdependentes. A amizade vem do latim, amicitia, né? Ou de amicus, né? Também implica afeição, confiança e benevolência mútua. Já companheirismo vem de companier, cumpanes, aquele que reparte o pão, acentua a dimensão de partilha concreta e de convivência e ação conjunta. Alguns dizem que é um estágio além da amizade. E assim, toda amizade autêntica tende a gerar companheirismo, mas nem todo companheirismo implica amizade. Aqui é o contrário do que eu penso, né? Não que no caso que eu penso em relação ao termo companheiro, né? Que reparte o pão. Penso eu que possa haver pelo companheiro, um estágio maior do que o amigo. Aqui eu compartilho uma ideia de que é o inverso, que o amigo é mais do que um companheiro. Podemos dizer, sob esse ponto de vista, que a amizade é um vínculo afetivo, ético e espiritual, e o companheiro, o companheirismo, é uma tradução prática dessa amizade no cotidiano, no agir e no cooperar. E aí eu proponho uma reflexão, né? Se elas são a mesma coisa, quase a mesma coisa, mas são esferas interdependentes, se uma é mais do que a outra, poderíamos dizer que a amizade é o sentimento, como está escrito aqui, que eu trouxe essa reflexão, né? Escrevi essa ideia para provocar justamente essa reflexão. A amizade é o sentimento e o companheirismo é a ação que reflete a amizade. Pense nisso. Aristóteles já intuía isso ao distinguir filia, né, a amizade, do koinonia, a comunhão. A filia se realiza na koinonia, ou seja, sentimento virtuoso só se completa na partilha de ações, ideais e tempo. Por isso eu trouxe Aristóteles. E por isso, às vezes, falo eu que companheirismo é mais que amizade. Mas talvez seria mais correto dizer que são a mesma coisa, e uma delas é o sentimento e a outra delas é a ação que realiza o sentimento. Companheirismo como expressão social da amizade, justamente na psicologia social, companheirismo é visto como um aspecto comportamental. A ação, né, o comportamento da amizade, a disposição para cooperar, apoiar, permanecer junto. Companheirismo manifesta a afetividade na forma de solidariedade ativa. Psicologicamente, o companheirismo traduz empatia e confiança em condutas concretas, ajudar, proteger, dividir. Sociologicamente, ele constrói capital social, redes de confiança que fortalecem grupos, famílias, equipes e instituições. Por isso a gente fala muito no mundo corporativo, né? Espírito de equipe, forma de companheirismo funcional, e muitas vezes sem a base da amizade, né? Respeito, verdade e reconhecimento mútuo. Esse companheirismo vai tender apenas a ser corporativo e não humano. O que nós queremos é integrar as duas coisas. Erich Fromm observa que amar e a amizade é uma forma de amor, exige cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Companheirismo verdadeiro, portanto, é o exercício prático desses quatro elementos do cotidiano. Nas palavras de Viktor Frankl, quem tem um poder, um porquê, enfrenta qualquer como. Companheirismo, quando nascido da amizade, torna-se a força que sustenta o outro na travessia da dor. Amizade como essência, companheirismo como manifestação, nessa linha de pensamento justamente que eu disse, né, da amizade ser o sentimento e o companheirismo ser a ação.
Se levamos o olhar à dimensão filosófica e existencial, podemos ver a amizade como essência relacional e o companheirismo como a existência concreta dessa essência. A amizade é o logos do vínculo, o princípio inteligível, é o sentido, e o companheirismo é o ergon, a ação, a materialização do sentido. Assim como na relação teoria-prática de que falamos antes, aqui também há unidade dialética. A amizade sem companheirismo é contemplação inerte, o companheirismo sem amizade é ação vazia. Em termos existenciais, inspirados em Martin Buber, o companheirismo é o espaço do eu-tu vivido, onde o outro é presença e não instrumento. A amizade é o tu reconhecido, o companheirismo é o tu acompanhado. É o ver, eu me vejo no outro e faço por ele. Uma comparação cultural, né, como eu digo, sempre trazendo as culturas ocidentais e orientais, né? Amizade geralmente pensada como escolha pessoal, baseada em afinidade ou virtude, para o nosso mundo ocidental. O companheirismo é uma parceria funcional. Já o Oriente tem uma visão de que ambos estão integrados sobre a ideia do Ren de Confúcio, benevolência que une moral e convivência. No Bushido japonês, por exemplo, o companheirismo é virtude central. O amigo é aquele com quem se compartilha destino, honra e caminho. Assim, enquanto o Ocidente tende a ver amizade e companheirismo como dimensões distintas, a parte emocional e a parte prática, como eu expressei aqui para vocês, o Oriente os percebe como uma mesma harmonia vivida, como tal que se manifesta tanto no pensamento quanto no gesto. Então, fica um ensinamento para nós. E, nesse sentido, a conclusão de que a distinção entre amigos de ocasião e amigos verdadeiros destaca um dilema antropológico. Nós queremos amplitude ou profundidade nas nossas relações? Queremos ser qualidade ou quantidade? A resposta equilibrada reconhece funções distintas das várias formas de relação, mas reclama um retorno ético. Qual é? Retomar a amizade como prática deliberada de cuidado, cultivo moral, reciprocidade, não como mero ativo social. Em última instância, a amizade é uma escola de humanidade. A amizade é o fundamento espiritual do companheirismo e o companheirismo é a forma viva da amizade. Em sentido filosófico, são duas expressões do mesmo princípio de comunhão humana. Uma interior, que está no íntimo, a amizade, e outra exterior, que é o companheirismo. Mas lembre-se da lição do Oriente, que integra tudo isso. O erro moderno está justamente em fragmentá-los, ter companheiros de conveniência sem amizade ou amizade sem presença concreta. A superação, como no caso teoria e prática, que falei anteriormente, é transcendê-los em unidade, como o Oriente nos ensina. Pensar, sentir e agir em comunhão. Então pense nisso. Aí estão as fontes para consulta, filósofos, né? Aristóteles, Bauman, enfim, né? E pensadores do Oriente aí, como Confúcio, inúmeras fontes para consulta que você pode ter aí como eu gosto de dizer, a ponta do fio para puxar, tá certo? Quero aqui divulgar o meu livro mais recente, Sempre em Frente, de seguir em frente, sempre em frente de enfrentar os desafios da vida, né? Uma demonstração do poder da força de ação de cada um de nós no dia a dia. Escrevi 200 páginas que contêm reflexões filosóficas e observações sobre a vida cotidiana, que trazem implícitas ou explícitas no seu conteúdo também esses temas que tenho feito aqui a divulgação no YouTube. Você pode adquirir esse livro por R$ 65, já incluída a despesa com o correio para você receber na sua casa. É só mandar um e-mail para mim, Domingos Léo Monteiro, P de profissional, @outlook.com. O Pix também é o meu e-mail, você pode pagar o preço do livro pelo Pix ou também por cartão de crédito e débito. Daí você mandando um e-mail para mim, você pergunta as condições e vamos falando sobre isso. Meu currículo profissional está aí, formação em gestão pública, pedagogia, pós-graduação em Direito Público, Teologia, História, Filosofia, né? Também sou tutor EAD e curso hoje a formação Black Belt no sistema de ferramentas Seis Sigma para seguir sempre estudando, o meu programa pessoal de formação continuada e também para trazer a vocês informações no meu trabalho que realizo aí como palestrante motivacional, corporativo e educacional, além de escritor, né? E que você tem aí expresso aí nesses temas das palestras que eu tenho prontas já, posso ser, elas são desenvolvidas, elas podem ser desenvolvidas aí na sua empresa como um programa, né? Que pode ser feito ao longo do ano, pode ser feito numa semana, pode ser feito no final de semana, enfim.
ou também pode ser apresentado para você pontualmente. Se você quer um desses temas, eu posso fazer a apresentação deles e atender o seu desejo no contexto da necessidade que você tem aí na sua empresa ou no seu trabalho. Então, eu falo de vários assuntos, você pode ver aí, né? Na semana que vem, vou até colocar um vídeo explicativo sobre esse meu trabalho e falar um pouquinho do tema de cada uma delas, justamente porque cada uma delas tem um foco, né? E vocês vão ver nesse vídeo que vou gravar na próxima semana. Mas aí eu falo da nossa responsabilidade pessoal, né? Da nossa capacidade de ser uma pessoa ativa e de sucesso, da nossa busca por conhecimento, das nossas possibilidades em realizar as coisas, da nossa responsabilidade, da nossa individualidade, da força de vontade, das situações de dificuldade onde é necessário recomeçar, enfim. Falo até do contexto da morte, de aplicação dela na vida, né? Entre outros assuntos. Então, você que me assiste, se quiser informações, também me manda lá pelo e-mail e a gente vai conversando. Tenho certeza que você não vai se arrepender se contratar um desses assuntos. Especialmente agora nesse final de ano, onde vem os eventos corporativos, as comemorações dos resultados obtidos pela empresa, né, no dia a dia, ao longo do ano de 2025. Então, entre em contato comigo, Domingos Léo Monteiro, P, de profissional, @outlook.com. Aí as minhas redes sociais, o QR Code aqui deste canal do YouTube, da minha página no Instagram, também estou no Facebook e no LinkedIn. Então, se for o momento, me chame profissionalmente, mas sempre assista os meus vídeos aqui no YouTube, compartilhe os vídeos, as ideias e vamos espargir essas mensagens e essas reflexões. Lembre-se, você é uma pessoa importante, tudo que você faz de bom é importante, mas também seus momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia, de dúvidas, aqueles momentos difíceis onde você acha que não vai dar nada certo, ou que está dando tudo errado, eles são importantes também. São importantes para você parar, para você pensar, para você refletir, porque tudo passa. Momentos bons e ruins passam. A vida é feita deles e eles se sucedem. Temos que ter força, vigor, resiliência para vencê-los. Muito obrigado mais uma vez e vamos em frente. Um grande abraço.